Semana passada a gente não teve aula por um contratempo que eu tive aí, sendo que na semana anterior, 2 semanas atrás, a gente conversou sobre compassos, né? E eu botei 2 exercícios na tela lá naquele dia, 2 sábados atrás, e nós não corrigimos. A gente ficou de corrigir na aula seguinte, que seria sábado passado, mas não corrigimos, porque não houve a aula. E eu botei os mesmos exercícios aqui, eu só botei a altura de notas, eu tinha posto sem altura de notas, dei uma pequena modificada neles, mas isso não tem problema, porque a questão de a gente saber dividir é que é o importante. A gente aprendeu a questão dos compassos, né? Eu só relembrando aqui que a nota semibreve ela tem o nome 1, a mínima tem o nome 2, a semínima tem o nome 4, a colcheia tem o nome 8. Eu chamo de nome 8 que é para ficar mais fácil, não é o quanto ela vale, por isso que eu falo que é nome. A semicolcheia é o nome 16, a fusa é 32 e a semifusa é 64. Então, a gente tinha se ligado numa questão que o denominador diria, quando a gente avaliar o denominador, diria que nota que vale um tempo, correto? Então aqui eu tenho a nota 4, a nota que vale um tempo é a semínima. Aqui eu já tinha explicado que C quer dizer quaternário. E aí italiano não tem acento. Então o compasso quaternário ele é 4x4. Então o C é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que 4x4. Correto? Então, tendo isso em mente, a gente aqui, nesse primeiro exercício, nós vamos botar o que falta para completar quantos tempos? Não? 4 é a semínima, são 4 tempos que tem em cada compasso. 4 de um tempo. Certo? Então eu vou pegar uma de outra cor aqui para a gente ir completando. Aqui, por exemplo, como são 4 tempos, aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho uma semínima pontuada e mais o complemento dela vão ter que valer 2, correto? O complemento dela tanto pode ser uma colcheia, e eu vou fazer com outra cor para ficar destacado, pode ser uma colcheia, por exemplo, aqui, ou pode ser uma pausa também, que dá na mesma. Aí não precisa ser colcheia, pode ser uma pausa de colcheia, tanto faz, ok? Vou deixar a pausa de colcheia, mas pode ser uma colcheia também. Aqui, 1, 2, 3, 4, já está fechado aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2, 3, 3,5. Está faltando alguém aqui, falta meio tempo. Pode ser também uma pausa de colcheia ou a própria colcheia, por exemplo, aqui. Vamos botar aqui. E quando tem 2 colcheias com hastezinha assim, a gente pode juntá-las. Ok? Tranquilo até aqui? Pode citar, se tiver alguma dúvida, é só citar. Aqui nós temos uma mínima pontuada, ou seja, a pontuação ela dá meio valor a mais na nota. Então nós temos 2 mais 1, que é meio. O ponto aumenta ela em meio, a metade dela, então aqui ela vale 2, então ela vale 3 aqui. Então para completar 4, falta 1, correto? Ou a gente bota uma semínima, qualquer, ou uma pausa de semínima, que a pausa de semínima ela é aquela coisa assim. Certo? Tanto faz, fechou 4. Aqui nós temos uma pausa de mínima que vale 2 tempos. E um ponto do lado. A pausa também pode ser pontuada, certo? Então 2 mais 1, essa pausa dura 3 tempos. Está faltando um tempo para completar 4. Então, podemos ter uma nota aqui, uma outra pausa, se for o caso. Vamos botar uma nota aqui.
E aqui, para fechar, de 4 tempos nós temos meio. Então faltam 3 tempos e meio. Dá para fechar de várias formas. Vamos fechar com uma outra colcheia aqui. Já temos 1, 2, mais um 3, fechou 4. Por exemplo, esse poderia, cada exercício pode ter várias respostas. Certo até aí? Então nós já resolvemos esse primeiro aqui, completamos o compasso, porque o compasso é quaternário, certo? Então está completado aqui. O de baixo, ele já está sem divisão, já está completo, só que ele está sem divisão de compasso, certo? O que nós vamos fazer? O de baixo, depois eu vou introduzir a aula de hoje, isso aqui é só correção da aula passada. Hoje é a nossa 13ª aula da nossa quarentena de teoria musical. Passamos por vários pontos, diversos pontos. Tenho todas as aulas gravadas, se alguém precisar, é só pedir para o Gabriel, pede para mim, tem aqui os endereços aqui também. Tenho no YouTube Leonel Menoni, que é o canal que eu tenho lá, por conta de outras questões, então eu estou botando lá as aulas também, de teoria musical. Todas em ordem, tudo bonitinho. Então vamos dividir aqui. Esse compasso, gente, o denominador, ele é 4 também. 4 é a semínima, ou seja, a unidade de tempo, quem é um tempo é a semínima. E em cima diz quantas que eu vou ter da de baixo. Então eu vou ter 3 das semínimas, 3 tempos. Ou 3 fracionados de qualquer forma, mas tem que somar 3, correto? Então aqui, vamos lá. 2 mais 1, aqui tem 2 mais 1, 3. Fechou 3. Primeiro compasso já foi. Correto? Primeiro compasso já foi. Aqui eu tenho meio tempo, que cada uma é 1/4 de tempo. Essas duas aqui equivalem a essa aqui, ó. Certo? Então aqui, vamos raciocinar. Meio. Aqui são 2 tempos, que é uma semínima pontuada mais uma colcheia. Meio, 2, né? 2, 2,5. Pausa de colcheia, 3. Mais 2 de meio tempo, 4. Mas não é 4, são 3. Então aqui eu fecho um compasso. 1, 2, 2, né? 1, 2, 3. Porque essas duas valem o mesmo que vale uma dessa aqui, ó. Certo? Vamos lá. Aqui ficou mais simples um pouco, porque essas duas valem um tempo, essa vale 1 e essas duas valem 1. Então já temos 3 tempos. Fechou. 1, 2, 3. Perfeito. Aqui, não vamos nos confundir com esse tanto de nota com esse colchetezinho aqui. Essa vale meio. Essa vale 1. Essa vale meio. Essa vale meio. Essa vale meio. Essa vale meio. E essa vale 2. E essa pausa vale meio. Vamos ver aqui. 1 mais meio, 2. 2 meios, 2. Mais 2 meios, 3. Fechou aqui, ó. 1, 2, 3. Fechou. E aqui tá fechadinho, ó. 2 e meio, fechou 3. Correto? Se houver alguma dúvida, só citar. Essa aqui não é a única resposta possível. Pode ter nota, pode ter um monte de semicolcheia. Eu só fiz questão de ser uma figura mais simples para a gente chegar no final do exercício sem muita complicação. Certo? Bom, isso aqui é um exercício que a gente passou 2 semanas atrás. Correto? Vou sair da frente aqui, vou apagar e vou introduzir a aula de hoje, que a gente tem um tempinho aqui. Acho que não vamos conseguir terminar hoje o tema, mas vamos adiante e quantas aulas forem necessárias. O tema de hoje é intervalo, são os intervalos, correto? Eu vou apagar aqui agora. Bom, o que são intervalos? Bom, se vocês pegarem uma pauta musical, uma música qualquer, e olhar aquele tanto de notinha, entre uma nota e outra, tem um intervalo. Vamos supor aí que sei lá, a música
um chorinho qualquer, uma música aí do folclore nosso, tem as 50 notas. Entre a primeira e a segunda tem um intervalo, entre a segunda e a terceira tem outro, entre a terceira e a quarta, e assim vai. A música, ela é uma sucessão de intervalos, correto? Se a gente for avaliar, ela é uma sucessão de intervalos. Por exemplo, Dó, Ré é um intervalo. Ré, Sol é outro intervalo. Então nós vamos primeiro classificar os intervalos. Quais as classificações possíveis de intervalos? Os intervalos, eles podem ser... Vamos começar com a classificação de intervalos. Eu vou botar uma clave de Sol só para ficar claro. Eu montei um piano aqui no computador e nós vamos tocar tudo isso que eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. E vocês, quando eu tocar, se vocês estiverem ouvindo, algum de vocês, por favor, bote ok, que está ok o som, só para eu saber quando eu tocar, tá? Porque eu estou com uma caixa de som do lado do tablet e eu tenho um piano instalado no meu computador e eu vou tocar algumas questões de intervalo. Então nós temos, vamos começar com a classificação de intervalos. Existem 4 classificações básicas de intervalos. O intervalo ele pode ser melódico ou harmônico. O que é um intervalo melódico? O intervalo melódico, por exemplo, não precisa esse sustenido aqui. O intervalo melódico, as notas são tocadas em sucessão, ok? Assim, vamos lá. Essas notas aqui. Ré e Fá, ok? Uma depois da outra, certo? O intervalo pode ser... Alguém escreve aí, o Danilo ou o Lucas, por favor. Ouviu direitinho o toque do piano? Ficou claro? Se alguém puder escrever. Ah, beleza. Obrigado, Danilo. Então, agora... O que é isso aqui? É o mesmo intervalo, tá? Só que ele é harmônico. Então ele é isso aqui, ó. De novo. É o mesmo intervalo anterior, que era isso aqui, ó. O intervalo anterior era isso. Ré, Fá. Esse é um intervalo harmônico. Ou seja... É tocado ao mesmo tempo. Isso que o piano faz frequentemente, o violão também. O meu instrumento não faz isso. Eu sou saxofonista, eu toco uma nota de cada vez. Então o meu instrumento é um instrumento melódico. O piano ele é tanto harmônico quanto melódico. O violão também, a guitarra também, o baixo também. Violino às vezes consegue tocar 2 notas ao mesmo tempo porque consegue friccionar 2 cordas. Mas vamos adiante na classificação dos intervalos. Nós temos os intervalos conjuntos, que são por notas sucessivas. Ou seja, vamos lá. De novo. São notas uma do lado da outra. Ou seja, Sol, Lá. Ou também pode ser Sol, Fá. De novo, vamos lá. De novo. Beleza? Então ele é sucessivo. Ou a nota próxima logo acima, ou a de baixo. Esses se chamam graus conjuntos, é um intervalo conjunto. O que é um intervalo disjunto? O intervalo disjunto é quando a nota dá um salto maior, que não é a próxima, por exemplo, Sol, Dó. Ou seja, vamos lá, Sol, Sol, Dó. É disjunto, ou seja, não são notas contíguas. Elas não estão uma ao lado da outra, ok? Vamos adiante na classificação.
O intervalo ele pode ser ascendente, como a gente viu, um intervalo ascendente qualquer. Descendente. Esse é o descendente, ok? Essa é outra classificação. Então nós temos classificação intervalo melódico ou harmônico, grau conjunto ou disjunto e intervalo ascendente ou descendente. E a última classificação de intervalos, ela é uma classificação que determina se o intervalo é simples ou composto. O que é um intervalo simples? Por exemplo, o intervalo simples é o que está dentro da mesma oitava, ou seja, a nota base é o Fá, então tudo que tiver até o próximo Fá é o intervalo simples. Simples assim, ó. Vamos lá. Ok? Fá lá é um intervalo simples. Agora, o que é um intervalo composto? É quando uma das notas escapa e eles ficam a mais de uma oitava de distância. Então, por exemplo, eu vou botar esse Lá uma oitava acima. Então é aqui. É o mesmo Lá, só que é uma oitava acima. Vamos de novo. Ok? Então, essa é a classificação de intervalo. Vamos repassar. Intervalo melódico, ou seja, uma nota de cada vez. Esse é o melódico. O harmônico, essas mesmas notas ao mesmo tempo. Certo? Graus conjuntos. Esse é um grau conjunto. Grau disjunto, que é mais de um intervalo, a nota não está próxima. Grau disjunto. Nós temos o intervalo ascendente, que ele vai subindo, né? Esse é ascendente. Esse é descendente. Algumas notas aleatórias que eu estou tocando. E tem o intervalo composto, que é aquele que ultrapassa uma oitava. Vamos lá. Ultrapassou uma oitava, é um intervalo composto. Isso é a classificação de intervalos. Agora nós vamos fazer a mensuração, a medida dos intervalos, certo? A gente ainda tem um tempo ainda, eu vou dar início nessa questão da medida dos intervalos. Os intervalos, eles dependem do número de notas que tem entre eles. Simplesmente assim, eu vou botar um intervalo qualquer aqui. Dó e Sol. É só contar na mão quantas notas do Dó, incluindo o Dó, eu chego no Sol. Então vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Então nós temos uma quinta. Depois nós já vamos melhorar essa classificação. Por enquanto é uma quinta. Vamos ali, vamos botar outro intervalo. Ré e Si. Vamos contar. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Temos uma sexta. Depois nós vamos melhorar essa classificação. Uma coisa agora que eu vou dar uma complicadinha, mas que é para clarear. Parece brincadeira, é antagônico, mas é para clarear. Vamos supor, ok? Vamos supor que eu coloque, eu vou tirar esse número aqui. Que eu coloque um intervalo Dó-Sol, Dó dobrado bemol. Olha bem aí. Aí eu compliquei com vontade. O que é um dobrado bemol? Sol dobrado bemol, baixa 2 meios tons, fica Fá. Mas vocês não vão contar Fá.
Vocês têm que contar exatamente as notas que existem. Continua sendo Sol. Então é Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Continua sendo uma quinta. Então, não importa o acidente que tenha nela. Se é sustenido, se é bemol, se é dobrado sustenido, se é dobrado bemol. A quantidade de notas que vocês contarem nos dedos entre uma e outra é o intervalo. Nós vamos melhorar a classificação deles, porque essa classificação está muito simples, certo? Então, assim, Dó, Sol dobrado bemol é uma quinta, só que não é uma quinta normal, digamos assim. Eu vou explicar quais os tipos de intervalo existem, certo? Os intervalos, eles se dividem basicamente em dois tipos, basicamente, mas eles têm umas ramificações. Então nós temos assim, os intervalos eles podem ser maiores ou menores. Os intervalos podem ser justos, certo? E eles podem ser aumentados ou diminutos. Nós vamos começar por esse pessoal aqui, que é o pessoal que acontece 90% das vezes. E outra, esse tipo de classificação é papel, porque no ouvido, quando a gente ouve um Dó, Sol dobrado bemol, a gente não diz que é um dobrado bemol, Dó, Sol dobrado bemol. A gente identifica pelo ouvido que é um Dó, Fá. Já vai responder de cara, Dó, Ré, Mi, Fá. Vai responder que é uma quarta. Mas no papel, se vocês forem fazer uma prova escrita ou em computador e tiver Dó, Sol dobrado bemol, tem que responder que é uma quinta. Embora no ouvido, tocando, é um Dó, Fá. Correto? Então isso aqui é identificação de papel, tá? Isso é teoria musical na maior essência, porque ele é diferente do ouvido, certo? Mas então vamos lá. Vou tirar o aumentado e diminuto aqui e nós vamos trabalhar maiores e menores e justos, certo? E vamos trabalhar dentro de uma oitava, porque depois eles se repetem, eles são iguais. Depois que passou de uma oitava, eles têm os mesmos nomes, só aumentam 7 notas. E assim vai. Então, se você tiver um intervalo de 38ª, por exemplo, num piano é possível, você desconta os múltiplos de 7 e você reduz o intervalo a dentro da mesma oitava e classifica ele. Desse jeito, mas nós vamos chegar lá, certo? Então, assim, os intervalos, eles existem. Numa oitava, existem intervalos de segundas. As segundas podem ser maiores ou menores, certo? Existem intervalos de terças que podem ser maiores ou menores. Existe o intervalo de primeira também, mas que a gente chama de uníssono, certo? Então é um intervalo justo, ele vai tocar a mesma nota 2 vezes, né? Então não tem intervalo perceptível, certo? Mas se chama que é um intervalo de primeira. Mas esse, para não poluir a cabeça, não precisa nem se ligar. Nós temos as quartas. As quartas, elas são justas. As quintas, igualmente, justas. As sextas, elas são maiores ou menores. As sétimas são maiores ou menores, certo? E as oitavas são justas. Por que chama justa? Por que chama maior? Por que chama menor? Isso é uma coisa física que isso remonta de muito tempo atrás, certo? Muito tempo atrás. E se convencionou chamar os intervalos de oitava, quinta, quarta e primeira de justa, porque eram consideradas as consonâncias perfeitas. Ou seja, era a estabilidade do ouvido. Então, chamaram de justas.
Já os outros intervalos, como sétimas, como segundas, como terças e sextas, eles são intervalos instáveis. Então ele gera estabilidade no ouvido e isso foi chamado de maior e menor, ok? A gente tem um tempinho agora, eu vou começar a explicar os intervalos na sequência, de segunda até lá em cima. Talvez não consigamos terminar hoje, não vamos conseguir, mas a gente vai dar sequência semana que vem, ok? Então tá, começando. O primeiro intervalo que se conhece, tirando a primeira, que a primeira é justa, o primeiro intervalo que se conhece é o intervalo de segunda. Então a segunda ela pode ser menor ou maior. O que é uma segunda menor? Uma segunda menor é a distância de meio tom. Ok? No piano fica assim. Esse é o intervalo de segunda menor. Toquei um Dó e um Ré bemol. Se fosse Dó, Dó sustenido, seria uma primeira aumentada, tá? Porque só tem uma nota entre o Dó e o Dó. Então, assim, estou fazendo exatamente como os livros ensinam, certo? O próximo intervalo, essa aqui é uma segunda menor. O próximo intervalo é uma segunda maior. Aqui é meio tom, aqui é um tom. Vamos lá. Em comparação ao outro, vamos lá. Segunda menor agora. Ok, meio tom, segunda maior. Ok, essa é uma segunda maior. O M minúsculo de menor, o M maiúsculo de maior, ok? Nós vamos até a terça hoje, porque a terça maior e menor, porque o tempo está terminando. Então nós temos agora terça menor, Dó, Mi bemol. Vamos lá. Vamos lá, de novo. Essa é uma terça menor. A terça menor ela tem um tom e meio de distância. Essa é uma terça menor. E a terça maior, que é um Dó e o Mi. Nós temos aqui dois tons, nós temos o Ré no meio, correto? Então vamos lá. Terça menor primeiro, menor, anterior. Ok? Essa é a terça menor. Terça maior. Ok? Essa é uma terça maior. Terça menor. Terça maior. Ok? Gente, pessoal, assim, semana que vem nós vamos continuar. Eu vou relembrar essa matéria aqui de intervalos. Nós vamos ter o piano novamente aqui, pelo menos o simulador, para comparar os sons. Nós vamos trabalhar todos os intervalos, certo? E depois nós vamos entrar em intervalos aumentados e diminutos também. Talvez não consigamos fazer isso na semana que vem. Semana que vem a gente tem bastante coisa, que tem as quartas, quintas, sextas, sétimas e as oitavas. Aí depois nós temos ainda inversão de intervalos. Então, assim, nós temos, sobre intervalos, temos a próxima, provavelmente, toda, e mais a outra ainda, né? A 14ª e 15ª aula. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta aí, pessoal, pode abrir, pode perguntar, estou à disposição. Espero que com o piano tenha ficado melhor. Eu fiz uma série de simulações aqui para ver se conseguia que o som saísse adequadamente. Bom que deu. Que eu acho que com o piano todo mundo está mais familiarizado com a sonoridade para trabalhar intervalos. E a minha intenção é, num patamar um pouco mais adiante, assim, de tempo, que a gente consiga trabalhar ditado musical. Não sei como vamos fazer aqui, porque a gente não está interagindo, mas eu quero pelo menos trabalhar a identificação de intervalos. Eu tocar algum intervalo e pelo menos vocês pensarem aí, a gente corrige na hora,
para fazer esse trabalho de ouvido que é fundamental. Então nós vamos trabalhar semana que vem a sequência nós vamos relembrar as segundas e as terças, vamos adiante nas quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas, vamos aprender como classificar intervalo, que é fundamental, a classificação de intervalos, e a gente vai indo adiante. Eu tenho algumas ideias aqui para a gente começar a mesclar a coisa um pouco mais prática para sair desse campo teórico. Então, assim, se algum de vocês tiver alguma pergunta, algum questionamento, abre o microfone, ou bota aqui que eu leio, ou se quiser sugerir alguma questão, alguma coisa, fiquem à vontade. E espero que tenham gostado. E aí eu fico à disposição de vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, é o momento agora. Lembrando que semana que vem a gente está aqui 3 horas, às 15 horas novamente. Agora vamos aí num projeto que eu quero combinar com o Gabriel, fazer extensivo. Beleza, Danilo, obrigado. Então, assim, se ninguém tiver algum questionamento, a gente se despede. Eu desejo um bom fim de semana para vocês. Semana que vem espero vocês sem falta, porque é fundamental a gente rever isso aqui e agregar a matéria que vai... Quando a gente mais se distancia da tônica, que nesse caso é o dó, o ouvido vai se perdendo um pouco. Ele está acostumado a trabalhar com coisa muito próxima. Quando se distancia da tônica, ele fica um pouco mais perdido. Mas isso é para todo mundo, né? Então, assim, a intenção é que a gente consiga avançar nesse ponto. Se alguém tiver alguma questão, sugestão, também pode mandar para o Gabriel. Se quiser entrar aqui no YouTube, alguma coisa para assistir, eu vou postar essa aula depois lá. Se quiser perguntar para o Gabriel alguma coisa assim, quiser sugerir algum tema que... Pode sugerir, de verdade, assim, pode sugerir que eu queria rever, por exemplo. Quero rever formação de escala maior. Eu vejo de novo, sem problema nenhum. Eu me divirto com isso aqui. Formação de escala menor. Também. Compasso. Tudo para mim, assim, eu estou aprendendo também. Para mim é ótimo repassar esses conceitos, tá bom, pessoal? Então, assim, agradeço a paciência de vocês e a disposição para esse sábado. Semana que vem a gente se encontra novamente às 15 horas, tá bom, gente? Então, muito obrigado e até lá.